que ponto chegamos? Vimos aí na exposição do ilustre presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, a quem eu peço vênias para fraternalmente discordar. Aqui nós temos o emprego da falácia do espantalho, que é a distorção do argumento do seu opositor para uma contra-argumentação baseada nessa distorção. O argumento da plataforma X, e eu poderia trazer aqui inúmeros exemplos de manifestações oficiais na conta oficial do perfil da plataforma, na sua própria rede, nunca foi baseado na liberdade de expressão como um princípio inegociável, mas sim o argumento é a obediência à legislação vigente, que inclusive constrange a plataforma perante seus usuários. E aqui é aquela velha discussão: será que nós devemos seguir aqui o que preconiza a jurisprudência do STF quando diz o seguinte: ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial, mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal, caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Portanto, o X, no exercício da sua cidadania, nos termos da jurisprudência do STF, se recusou a cumprir ordens que eram manifestamente ilegais. E por que eu digo que as ordens são manifestamente ilegais? Porque isso já é de domínio público. Tanto que o maior periódico em circulação no país, que é a Folha de São Paulo, que é um jornal cuja linha editorial milita no campo da esquerda, afirma o seguinte: censura promovida por Moraes tende a acabar. Alexandre reinstituiu a censura prévia no Brasil, um instrumento inconstitucional e autoritário, e faz isso por meio de ordens secretas. Portanto, é de domínio público que nós vivemos sob censura. E qual o problema disso, pessoal? O problema disso é que a nossa Constituição veda a censura. Artigo 5º, direitos e garantias fundamentais, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E aí o inciso 9 fala: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O artigo 220, parágrafo 1º e 2º, reforçam isso. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Olha o parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. O que significa censurar? Censurar de forma prévia é impedir a priori que a pessoa se manifeste. Não existe na lei brasileira uma sanção de mordaça. E você não pode ter uma medida cautelar que excede o dano de uma sanção de sentença. Isso não faz o menor sentido. Vamos lá. Marco Civil, certo? Que regula aí as questões da internet brasileira. Artigo 19, parágrafo 1º dessa lei, estabelece que uma plataforma só pode tirar conteúdo do ar desde que ele seja especificado pela Justiça, certo? Sem o qual a ordem judicial é nula se não fizer referência à postagem específica. O que fazia o ministro relator do caso no STF? Ele mandava tirar o perfil. Pessoal, isso é ilegal. Olha só como é o caput da redação do artigo 19 do novo Marco Civil da Internet, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Portanto, vamos fazer um exercício de empatia, vamos nos colocar nos sapatos aí da equipe do X, antigo Twitter. Você recebe uma ordem manifestamente ilegal. Cumpri-la é desobedecer à lei. Obedecer a Alexandre de Moraes é desobedecer o texto da lei. Como proceder? É um grande dilema. Portanto, não se trata de defender necessariamente a liberdade de expressão. Trata-se de defender o cumprimento da legislação vigente. E, obviamente, na China ou na Arábia Saudita, a liberdade de expressão não é entronizada como numa democracia como a brasileira. E daí a diferença. Trata-se simplesmente de cumprir a lei. Então, com toda a licença, eu acho que o ilustre ministro incorreu na falácia do espantalho aqui.